Padrão Kit Bordados VVA. O que é o padrão VVA e como funciona? O padrão VVA foi criado por nós do Kit Bordado para facilitar e organizar melhor cada etapa do aplique no software de bordado. Por isso, como vimos que cada camada ou parte a ser transformada em aplique terão 4 camadas para aquela parte, ou seja, são as camadas de material corte, a etapa da posição, a camada do alinhavo e a camada do ponto de cobertura, que a chamaremos de grupo. Então vamos supor que uma determinada matriz possui 2 camadas e após transformá-la em aplique, cada camada receberá 4 camadas referente ao aplique. Então teremos 8 camadas total, sendo 4 para cada parte do aplique criada, que a chamaremos de grupo de aplique. Isto pode causar uma confusão para quem ainda não está se familiarizando, em apliques. Por isso nasceu o padrão VVA criado por nós e ele funciona da seguinte maneira. Deixa eu abrir o PDesign aqui para a gente poder entender um pouco. Bom, vocês lembram aí nos vídeos atrás aí, quando a gente criou nossa primeira camada de bordado de aplique, né, referente ao miolo aqui, que era a cor amarela, ela criou essas 4 camadas nossas aqui. Então o que eu quero dizer? Cada parte, né, no caso vamos utilizar o miolo aqui que a gente transformou em aplique, ela vai nos dar 4 camadas de aplique. Então o miolo transformou em 4 camadas. A hora que a gente for transformar depois essa pétala, né, em vermelho aqui da nossa flor aqui em camadas de aplique, ela vai nos dar mais 4 camadas de pétala, que é a camada referente ao aplique. Então, como eu tenho aqui as 4 camadas do miolo, certo? Eu tenho aqui então um grupo de aplique do miolo, ou seja, o miolo criou um grupo de 4 camadas. A hora que a gente for transformar as pétalas em aplique, as pétalas terão mais 4 camadas referentes às pétalas, que vai ser chamado do grupo das pétalas, tá ok? Do grupo da cor vermelha, que é os grupos da pétala. Então, cada parte que a gente transforma em aplique aqui, ele nos dá 4 camadas de aplique chamado de grupo, tá ok? Então, o que acontece? Isso na hora, vamos supor aí que a gente temos aqui essa primeira camada, né? Vamos supor que depois a gente vai ter a segunda, que é a da cor vermelha. Então, a gente vai ficar com um total de 8 camadas ao total. Se a gente não aplicar um VVA aqui nessas camadas, como a gente vamos ver aí, né, vai acontecer o seguinte, que pode se confundir qual é qual, principalmente na hora de colocar nas ordens de costura, qual que vai se bordar primeiro, tá ok? Como a gente vai ver adiante aí. Então, só para exemplificar aqui, o VVA vai te ajudar nessa organização, porque a partir de 2 camadas ou mais, né, começa a ficar complicado a organização aqui, né, na ordem de costura. Se você aplicar o VVA, vai se tornar mais fácil, você vai ter uma visão melhor do seu grupo de bordados, tá ok? Do seu grupo de aplique, tá ok? Então vamos continuando lá, a gente vai fazer isso passo a passo, tá ok? Vocês vão entender aí. Vamos lá, vamos para o padrão VVA. Bom, entendendo o padrão VVA, o nome vem das cores que utilizamos para identificar cada camada no PDesign. Vamos lá. Bom, só lembrando que eu coloquei uma pequena observação aqui, que a gente vamos utilizar o método a partir de agora, que as pessoas mais usam aí, tá ok? Que a gente vai inverter a primeira para a segunda camada. Ou seja, a primeira camada, a etapa, aliás, será a posição do aplique, já com o tecido, conforme já aprendemos, já com o tecido que vai receber esse aplique fixado no seu bastidor. A segunda camada, a etapa vai ser a marcação do corte, né? A marcação e o corte do material, já fixado, tá ok? O tecido no seu bastidor. A partir desse momento, a gente já vai usar esse padrão, tá joia? Então vamos lá. Entendendo o padrão VVA. Primeiro V de vermelho, né? A primeira camada, essa camada, vamos aqui, essa camada aqui, que é uma camada que a gente vai chamar, que é a camada de marcação, né? Vamos lá, apostila, que é a camada da posição do aplique, né? A marcação da posição do aplique, vamos defini-la como vermelho, tá ok? Essa camada aqui, a segunda camada é o outro V, que significa verde, que significa a etapa da marcação
do corte e corte do material, tá joia? Então a primeira camada é vermelha, a segunda a camada verde, a terceira camada é o A de amarelo, tá ok? Que seria a camada referente ao alinhavo, e a quarta camada o A de azul, tá ok? Que é o ponto de cobertura. Por isso temos o nome VVAA, que é referente às cores para facilitar, né, nossa organização. Então, o que se tem que assimilar aqui, né, é o seguinte: primeiro vermelho, primeira camada vermelho, vamos certificar as configurações desses pontos também, tá ok? Daqui a pouco. Segunda camada verde, terceira camada amarelo e a quarta azul. Então eu sei que a primeira camada vermelho é a posição do aplique, a segunda verde é a marcação do corte do material, a terceira é o amarelo do alinhavo e a quarta é o A de azul, que é o ponto de cobertura, tá ok? Vocês vão, no decorrer do curso, vão acabar já decorando isso aqui, tá joia? Isso aqui é simplesinho de tudo. Assim que vocês olhar as suas camadas até o final desse curso, as suas camadas no sua janela de camadas, aí vocês vão poder identificar, já criado em Aprix, vão poder identificar qual é qual nas suas seguintes cores, tá ok? E formando essas quatro cores aqui, então cada grupo temos esses quatro cores aqui, tá ok? Cada grupo, vou mostrar para vocês aqui, fica mais fácil. Aqui. Cada grupo desse aqui possui essas quatro cores, tá ok? Do VVAA. Então fica fácil você identificar na hora de organizar. Por aqui, por enquanto, parece, como a gente tem só uma camada de aplique criada, fica simples, tá ok? A hora que a gente tiver mais camada, vocês vão entender o porquê desse padrão, que vai facilitar em muito. Vamos continuando. Utilizando esse método, organizaremos as camadas em seus devidos lugares. Logo após as organizações total das camadas, você poderá mudar cada camada na cor desejada. Bom, como funciona isso aqui? Na realidade, esse último item que eu coloquei aqui, depois a gente organizar totalmente todas as camadas de aplique, todos os grupos de aplique, né? A gente poderá colocar as cores desejadas, mas depois que a gente concluir tudo, passar pelo simulador e ver que está tudo ordenado nas ordens de bordado, tá? Que a gente vai precisar colocar na máquina, tá ok? Para a gente ter a certeza que vai tá tudo correto. Aí a gente pode mudar a camada, principalmente a de cobertura, ao ponto que você queira, na cor que você queira, tá ok? Mas por enquanto, até o final da conclusão da sua matriz e ter certeza que está tudo ordenado, você mantém o padrão VVAA, tá joia? A gente vamos ver isso passo a passo também. Organizando as camadas. Vamos à prática disso então. Olhando nas camadas ao lado esquerdo, podemos ver que o miolo da flor foi transformado automaticamente em 4 camadas, que são as camadas do aplique, conforme vimos agora de pouco, né? Então vamos lá. Olha aqui pelo seu desenho, né? Podemos ver que a primeira camada é a marcação de posição do tecido. Lembra o padrão VVA? Ó, primeira camada, a posição do aplique, tá ok? Marcação da posição no tecido, tá ok? Vamos aqui, voltando aqui, ó, posição do aplique, que é em vermelho. A segunda camada é o corte do material sobre o tecido, certo? Que é o verde, podemos ver pela página anterior. A terceira camada é o alinhavo, que é em amarelo. E a quarta camada teria que ser o azul, que é o ponto de cobertura ou ponto de acabamento. Show. Aí. Bom, então vamos lá. Janelas de camada. Vamos dar uma olhadinha aqui na janela de camadas que a gente estamos chamando, que na realidade é a ordem de costura, janela de ordem de costura. Vamos dar uma pequena pausa para explicar sobre algumas funções da janela de camada, que vamos trabalhar nossas camadas de aplique. Existem algumas configurações para que possa trabalhar melhor na sua janela de camadas. Note abaixo que está selecionado somente o quadrinho onde indica o aumento do tamanho da visualização das camadas, ou seja, se tiver desabilitado, sua visualização ficará bem pequena das camadas. Note também que, quando ativada, ela é destacada em laranja como mostra a figura. Mantenha somente esse quadrinho habilitado e desabilite os outros clicando sobre eles. Vamos lá, aqui no P-Design. Vejamos aqui no canto seu aqui, no seu lado esquerdo, temos aqui o botãozinho zoom ativado aqui. Por quê? Porque a gente conseguir enxergar melhor as camadas aqui, tá ok?
num tamanho ampliado para a gente identificar na hora de fazer as organizações. Se eu desativar ele, ó, veja que vai ficar muito pequeno, né? Talvez possa se confundir com alguma outra camada na hora das organizações. Então clique, deixe ele ativado, veja que está em laranja, tá ok? E os outros deixam como estão, tá joia? Vamos lá então. Vamos para o próximo. Botões de mover camadas. Esses 4 botões servem para mover sua camada para cima ou para baixo quando precisar, e vamos utilizar muito mover camadas. Note que o próprio desenho dos botões já nos informa se a camada selecionada vai para cima, para baixo, ou primeiro ou último lugar nas posições. Para usá-lo, basta selecionar uma camada e apertar o respectivo botão. Vamos lá. Bom, isso aqui a gente vai usar muito na hora que a gente for mover camadas na criação de aplique manual, né? Mas como é que funciona? Esses são esses botões aqui. Quando você seleciona um deles aqui, ele ativa os botões aqui. Então, se eu estou com o meu mouse sobre esse botãozinho aqui que está escrito costurar por último. Que se eu clicar, como eu estou selecionando minha camada aqui, se eu clicar nesse botão aqui, ele vai mandar essa minha camada lá para o último lugar, ok? Ela vai tirar fora da organização aqui. Se eu clicar aqui no de cima, ele vai mandar essa minha camada que está aqui, que é o referente ao ponto de cobertura, vai mandar para o primeiro lugar. Então, eu posso mover minha camada dentro da minha janela de camadas aqui, através desse botão. Também temos o botão na frente aqui, que é o costurar próximo ou costurar anterior, que além de você poder mover tanto para costurar primeiro ou para costurar por último, você pode mover acima do próximo ou abaixo do anterior, tá ok? Então, ou seja, se eu tenho essa camada 4, eu posso mover acima dessa posição 3 aqui, ou eu posso mover abaixo da posição 6, posição 5 aqui, tá ok? Então é mais para mover as camadas. É claro que a gente vai utilizar isso aqui, mas como eu disse, na hora que a gente entrar no módulo de criação de aplique manual, a gente vai mover muitas camadas. E temos também outra maneira de mover camada, é você clicando na camada, né? Mantenha apertado o botão do mouse e arraste para onde você quiser que seja recolocada na posição na janela de camadas. Note que tem uma barrinha vermelha, né? Tipo, eu estou com a camada 3, se eu quiser colocar acima da camada 2, a barrinha vermelha nos informa aqui aonde que vai ser a nova posição dessa camada onde eu estou arrastando. Deixa eu voltar como que estava para não tirar da organização, tá ok? Então vamos continuando. Essa parte é só mais para a gente poder entender um pouco como é que funciona. Movendo as camadas, né? Selecionei a camada 1 e veja que ativou o botão de levar para a última posição da camada ou levar para baixo da camada anterior. Veja agora que a camada que estava na posição 1 foi para a última posição da janela, simplesmente clicando no botão onde indica que será levado para a última posição. Posição da camada manual. Deixa eu voltar aqui. Aqui eu fiz um teste nessa apostila aqui, só para mostrar para vocês. Vamos supor aqui, eu cliquei na camada 1, né? Pelo botão aqui, eu tenho para ela costurar por último, tá ok? Que é aqui na última camada, ou eu tenho para ela costurar em segunda. Ela troca de posição com a segunda aqui, tá ok? Se eu clicar, está selecionado, ó. Se eu clicar ela costurar por último, ela vai lá na última posição da nossa janela de camada. Deixa eu voltar. Como que eu volto? Eu vou clicar aqui e vou mandar ela costurar primeiro, que ela estava em primeiro, lembra? Não vamos tirar da ordem, só estou mostrando para vocês como é que se move, tá ok? Através desses botões. Temos também a posição de eu jogar ela em segundo lugar, ela troca a camada com a segunda. É só eu clicar aqui, costurar no próximo, tá ok? A segunda foi para a primeira e ela foi para a segunda. E como que eu volto para a primeira? Né? Eu posso voltar aqui, ó, clicando nela também, ou costurar primeiro ou costurar anterior, né? Que ela troca de novo a posição com a camada anterior. Joia, simples assim. Você também pode mover as camadas para outra posição da janela de camada, simplesmente clicando na camada desejada e mantendo apertado o botão do mouse e arraste aonde deseja que fique essa camada. Foi o que acabamos de fazer aqui, né? Onde eu clico na minha camada e eu arrasto para onde eu quero sem precisar utilizar o botão, diretamente pela janela de camada. Tá ok? Então vamos lá, vamos continuar. Camada. Deixa eu mostrar. Opa.
Camadas, considerações finais. Todas as camadas são numeradas automaticamente para facilitar o trabalho no P-Design. O método de arrastar e soltar para mudança de camada será mais utilizado por nós, tá ok? Por enquanto, nesse tópico aqui. Caso erre a edição, é só clicar na seta verde de avançar ou retroceder, para que volte ou avance as edições da matriz. Neste caso, vamos voltar para cada camada que mudamos. Volte para onde paramos anteriormente. Nesse caso eu já voltei, nós já voltamos aqui instantaneamente, a gente voltou as camadas aqui, a hora que nós fez o teste, tá ok? Só para mostrar para vocês botões. Mas caso alguma parte na sua edição que você fez, você falou, nossa, eu não devia ter feito isso, eu precisava voltar atrás, né? É simplesmente você vem nessa setinha verde, ó, temos desfazer, tá ok? Ou se você, não, mas não quero, eu quero voltar no que eu já fiz, então você clica na próxima seta, que é refazer o que você já fez, tá ok? Então essa seta na realidade é para voltar alguma edição anterior ou para tocar para frente alguma edição que você fez e voltou para trás, tá ok? Lembrando que esse menuzinho aqui às vezes pode estar aqui em cima, tá ok? Junto aqui o menu início aqui, né? Acima dele aqui, né? Ou pode estar aqui aonde tá, no meu caso aqui. Você pode mudar isso clicando nessa setinha aqui, né? Mostrar acima da faixa, no caso é mostrar lá em cima, ou minimizar a faixa, tá ok? Você que escolhe. Geralmente, eu acho que o padrão do P-Design, se eu não me engano, ele está aqui em cima, tá ok? Se você quer deixar aqui embaixo igual o meu, clique aqui e coloca mostrar. Onde está escrito que mostrar acima da faixa, vai estar escrito assim, mostrar abaixo da faixa. Você clique nesse botão para estar igual a configuração do P-Design que estou usando aqui, tá ok? Então vamos lá. Utilizando o padrão VBA na prática. Bom, a partir desse momento a gente vamos utilizar agora o padrão VBA, como que ele funciona no real, né? E vamos configurar as camadas aí, tá certo? Bom, note que as 4 camadas criadas do aplique automaticamente do miolo da flor, agora vamos organizar no padrão VBA, pois vamos lá. Lembra onde paramos? Na nossa flor, que a gente fizemos o aplique, né? Criamos as 4 camadas que chamaremos de grupo de aplique do miolo. Então, a gente vamos organizar agora a partir desse momento no padrão VBA. Vamos lá. Para mudar as cores da camada de aplique, você precisará selecionar a camada no seu lado direito, procure pela aba cor e clique para abrir as paletas de cores. Bom, primeira camada a se organizar. Lembra? Padrão VBA. Primeira camada, padrão V, vermelho. Camada de posição, né, no tecido. Vamos clicar aqui. A partir do momento que eu cliquei aqui, ele abriu aqui no nosso lado direito aqui a paleta de cores, tá ok? Temos aqui cor, mas não temos nenhuma cor selecionada. Por quê? Porque no padrão do P-Design Nest, como a gente está no padrão de aplique, e o padrão que a gente VBA foi feito por nós para facilitar, né? Então o padrão do aplique do P-Design Nest não nos dá cores aqui. Mas como que a gente muda essas cores? A gente vem aqui, clica aqui na tabela de linhas, vamos aqui manter como padrão o Blotter Embroidery, tá ok? Vamos selecionar a cor vermelha, tá ok? Como padrão da primeira camada. Segunda camada, qual que é o padrão? Segundo V, V de verde, padrão de marcação e corte, né, do material que vai ser aplicado. Que cor que é? A cor verde. Vemos aqui novamente, clicamos aqui na tabela de linha, vamos no padrão Blotter Embroidery e clicamos na cor verde, tá ok? Temos a segunda camada em verde. Terceira camada, camada de alinhavo, ponto EV, que é o ponto do alinhavo. Vemos aqui na tabela de linha, selecionamos ela, vimos na tabela de linha, tá ok? E clicamos em Blotter Embroidery. Opa, errei aqui. Vamos supor aí que... Vamos mudar aqui para atributo de texto, ok? Vamos supor aí que... Opa, deixa eu voltar lá, de novo, novamente. Aqui. Vou na cor amarela, terceira camada, cor amarela, tá ok? Vamos supor aí, agora eu vou na quarta camada, que vamos deixar aqui, isso. Vamos supor que eu cliquei na quarta camada e não abriu a minha tabela de cores. Como é que eu faço para ela aparecer? A partir do momento que você clicou na sua camada, você pode clicar aqui em cima no carretelzinho de cor, que ele vai abrir a tabela de cores, tá ok?
aliás, as configurações de cores para você determinar a tabela e utilizar a cor ideal. Então, se caso vocês estejam em qualquer um desses daqui, você clicou, selecionou a sua camada aqui para mudar a cor e não apareceu a paleta de cores, você pode clicar aqui, né, cor da linha, tá ok na cor da linha, ou então, deixa eu voltar aqui, ou então aqui no seu lado, quando você clicou na sua camada, que abriu os atributos aqui, você pode ir direto na aba cor, tá ok? Temos aqui 3 abas, atributo de texto para a gente mexer com texto, atributo de costura e o atributo de cor, tá ok? Você pode abrir diretamente por aqui também. Então você escolhe a sua tabelinha, que é o Blotter Embroidery, e vou escolher a cor azul, que é a cor do nosso ponto de cobertura no padrão VBA. Então agora temos os nossos quatro camadas do nosso grupo do miolo, já no padrão VBA. Vermelho, marcação da posição do tecido. Verde, marcação do corte, né? Posição corte do nosso material a ser aplicado. Terceira camada, alinhavo, né? E a quarta camada, o azul de ponto de cobertura, que é o ponto final de acabamento do nosso aplique, tá ok? Então vamos lá. Mudando a cor aqui, a gente vai estar explicando o que eu acabei de ensinar vocês diretamente pelo P-Design, ok? Vocês podem passar a sua apostila aí. Aplica automático aplicando o VBA, né? A partir de agora vamos começar a aplicar o VBA, foi o que fizemos aí, aplicamos cada camada, aplicamos. Vejamos só, eu estou passando a apostila, mas o que eu falei aqui agora é o que está aqui na apostila, tá joia? Só antecipei para a gente poder entender melhor. Vejamos que cada camada está sendo aplicado a cor, tá ok? Conforme explicado. E até o ponto de cobertura, o ponto final, tá ok? Grupos de aplique. Bom, para finalizar, né, nós vamos entrar agora na organização do grupo de aplique, tá joia? Deixa eu dar uma olhada aqui. Se tem mais alguma configuração que a gente já possa ensinar aqui. Não, vamos ter que fazer um vídeo à parte mesmo. Vamos lá? Deixa eu voltar aqui. Opa. Grupos de aplique. Tá ok? Bom, como a organização do grupo de aplique, a gente vamos transformar a outra parte da nossa, que no caso é a nossa pétala, em aplique de bordado, para a gente poder explicar o grupo, apesar que eu já expliquei um pouco aqui para vocês, né? Mas vamos deixar isso aí para o próximo vídeo.